Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa jornada 30 dias falando de APH e hoje a gente está no quarto dia. O tema da nossa aula de hoje, desse vídeo, é cinemática do trauma. Então, se você quer deixar o seu colega que não estuda no chinelo, vem aqui aprender comigo. Vamos lá. Então, falando sobre cinemática do trauma, né? A gente tem que lembrar, para a gente entrar a entender a cinemática do trauma, a gente tem que ter dado a chegada, avisar que a gente chegou, a nossa equipe precisa estar paramentada, o local tem que estar sinalizado. A gente vai fazer um giro 360, vamos avaliar a cena, ver se a cena está segura, como eu falei no vídeo anterior. Aí a gente já vai pro cinemática do trauma, o giro 360, para fazer o reconhecimento e entender o que aconteceu. Quais são os erros que a gente mais traz? Um dos erros são que o socorrista ele já chega atendendo o vítima. Parece que ele está com os olhos vendados, ele não enxerga nada ao redor. Chega atendendo, chega ajoelhando, chega cortando a roupa. O paciente referiu uma dor no dedinho, uma dor que não tem nenhuma fratura, ele começa a expor totalmente ali, já começa a segurar a cervical, entre outras coisas que começa a fazer. Acaba sendo distraído por um tema que eu vou falar em outro vídeo, que é a lesão por distração. Então, o que você precisa fazer? Chegou avaliando a cena está segura, fazendo o giro 360. Vamos entender a cinemática do trauma. Vamos trazer um estudo de caso aqui agora, para ficar interessante esse vídeo. No estudo de caso, a gente vai estar trabalhando que a nossa equipe foi acionada para atender uma queda da árvore. Então, quando você chega na cena, você já começa a perguntar: pessoal, tinha alguém na cena? Alguém viu o que aconteceu? Se tiver alguém viu o que aconteceu, um familiar, você pergunta o que aconteceu. Ele vai falar, por exemplo, ele caiu da árvore, ele subiu, pegar alguma coisa e acabou caindo da árvore. Aí você olha para a árvore, beleza, ele caiu da árvore, deu para entender. O que eu preciso agora entender, me aprofundar para entender a cinemática do trauma? Ele foi uma queda da árvore, eu tenho que olhar para a árvore e ver aproximadamente quantos metros. Então vamos dar um exemplo, aproximadamente 4 metros. Tinha só ele de vítima? Sim. Você viu se ele caiu em pé, caiu sentado, ou se ele não viu, você pergunta para a própria vítima que você está atendendo. Ele caiu sentado, ele caiu em pé, ele caiu deitado, ele caiu em cabeça. Por que a gente precisa saber isso para entender a cinemática? Porque a gente começa a suspeitar das possíveis lesões que essa vítima pode ter. Então ele facilita o nosso atendimento do pré-hospitalar, nossa avaliação, tanto a primária como nessa avaliação secundária. Outra coisa que é importante, a gente precisa entender o tipo de solo que esse paciente, que essa vítima caiu. Ele caiu sobre o gramado, sobre alguma pedra, sobre o chão de cimento, sobre a areia. Então isso é muito importante. Se ele caiu sobre uma mesa, sobre uma cadeira, sobre alguma região. Então a gente precisa entender tudo isso. Então, entender a cinemática do trauma é entender o que aconteceu, o que levou a acontecer, por que aconteceu isso. Então a gente precisa se aprofundar no nosso atendimento. Então chega na cena perguntando: e aí pessoal, alguém viu o que aconteceu? Não, eu vi, é só ele de vítima. Beleza, o que aconteceu? Foi uma queda da árvore. Beleza, você viu se ele caiu em pé, sentado, deitado? Vê sobre o que ele caiu, o tipo de solo que ele caiu é importante, facilita o nosso atendimento e a nossa regulação médica. Então isso foi um exemplo que eu trouxe sobre a queda da árvore, um estudo de caso baseado numa queda da árvore. O que a gente pode se aprofundar mais ainda para ficar mais interessante? E o que completa a nossa cinemática do trauma? O que completa a nossa cinemática do trauma é como a gente encontrou a nossa vítima. Então isso é importante, eu preciso falar. A vítima foi encontrada em solo, decúbito dorsal, lateral, ventral, sentado, foi encontrado aí deambulando. Então isso é importante, que a gente informe para o nosso médico regulador, porque vai facilitar o entendimento dele e vai ficar mais fácil a regulação médica. Porque, como a gente sempre fala, o suporte básico, eles são os olhos do suporte avançado de vida. Então o que você falar, o médico vai acreditar. E se você falar coisas erradas, vai ficar difícil, que ele vai sempre duvidar dos seus atendimentos. Então isso é o bizu que eu deixo sobre a cinemática do trauma. Se a gente pensar a gente foi acionado por uma queda de moto, mas quando a gente chega lá é a mesma coisa. Chega lá, fiz todos aqueles passos que eu já falei, chegada pelo local, equipe paramentada, local sinalizado, vamos fazer o giro 360 graus, avaliamos a cena está segura, entendendo a cinemática do trauma. Foi passado para a nossa equipe que foi uma queda de moto. Quando a gente chega perguntando: pessoal, alguém viu o que aconteceu? Não, eu vi o que aconteceu. Ou vai conversar ali com a vítima, se apresentar e perguntar para ela.
Então, pergunto, o que aconteceu? Ele colidiu no poste, então uma colisão foi moto versus poste seguido de queda. Aí a gente pensa, como a gente encontrou a vítima? A gente encontrou ele solo, decúbito dorsal, mesmo estava sem capacete. Quem tirou o capacete dele? Isso é muito importante trazer para os nossos atendimentos. Então é bem legal a gente conseguir trazer todas essas informações, né? Que foi uma colisão moto versus poste, uma vítima, sexo masculino, idade de 24 anos, foi encontrado em solo, decúbito dorsal, ventral ou lateral, ou já foi encontrado sentado, estava deambulando, depois acabou deitando, foi encontrado em solo, e a gente pode informar todas essas informações, como a gente encontrou ele, vai facilitar o nosso atendimento, a nossa regulação médica. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje da nossa série de 30 dias falando de APH, e eu aguardo vocês na próxima aula. Já deixa no comentário o que vocês acharam dessa grande aula.